Como afirmei em oportunidades passadas, reclamar só não ajuda em nada. Quando apontamos algo que está errado, devemos sugerir o que, na nossa perspectiva, faria mais sentido. Este comentário vem nesse sentido. Eu concordo com aqueles que acham que o combate à Covid-19 tem sido gerido de forma errada. Desta forma, passarei a referir medidas que, na minha opinião, combateriam o vírus sem pôr em causa os direitos e liberdades das pessoas. Passo a mencionar. Medida 1. Não pode haver mais confinamentos totais ou parciais. Os confinamentos totais ou parciais têm consequências económicas e sociais, que no caso de Portugal não estão visíveis porque têm sido maquilhadas pelo Governo e Comunicação Social. Mas em breve iremos começar a verificar essas consequências porque é impossível escondê-las para sempre. Medida 2. O Sistema Nacional de Saúde deve aumentar a sua capacidade e ter um serviço específico permanente para a Covid-19. Temos que aceitar que a doença Covid-19 veio para ficar e acabar com a ilusão que um dia a doença vai simplesmente desaparecer. Deste modo, torna-se fundamental dotar o Sistema Nacional de Saúde de meios de forma a aumentar a capacidade de atendimento em todos os serviços e criar um serviço específico para a Covid-19. Medida número 3. Vacinas nunca poderão ser obrigatórias ou existir qualquer discriminação entre vacinados e não vacinados. Toda e qualquer vacina deve ser opcional. No entanto, no caso de ser comprovada a eficácia acima de 90% de uma vacina, esta deve libertar o cidadão vacinado da obrigatoriedade de teste à Covid-19. Lembro que as vacinas da Covid-19 têm-se manifestado ineficazes contra a infecção por Covid-19, porque têm permitido que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. Desta forma, a vacina não pode substituir a exigência de um teste à Covid-19 porque não se consegue garantir que aquele cidadão, ainda que vacinado, não possa estar infectado pelo vírus da Covid-19. Medida 4. Obrigatoriedade do uso da máscara em espaços abertos ou fechados com um elevado número de pessoas. No entanto, em todos os espaços fechados públicos, deve ser obrigatório o uso de máscara independente da lotação do espaço. Devem ainda existir pontos por todo o país em que as pessoas possam obter máscaras de forma gratuita. Medida 5. Frequência de teste à Covid-19. No acesso a serviços não essenciais deve ser exigido um teste negativo nas últimas 48 horas para que o cidadão possa entrar nesse serviço não essencial. Devem ser montadas equipas de teste à Covid-19 de forma a deslocarem-se por todo o país, a empresas ou escolas, com o fim de testar alunos e professores. É importante que as pessoas sejam frequentemente testadas, para que se possa detectar os focos de infecção logo no início e desta forma isolar aquele grupo de pessoas. Deve haver também, por todo o país, pontos de teste à Covid-19 de forma gratuita. Medida 6. Os transportes públicos devem ser reforçados. O objetivo deste reforço é para que se possa dividir a lotação por vários veículos, permitindo desta forma o distanciamento dentro dos próprios transportes públicos. Medida 7. Todas as entradas em Portugal devem exigir teste à Covid-19. Deve ser exigido um teste à Covid-19 na entrada a Portugal, independente se a entrada é por terra, por ar ou por mar. Caso o teste à Covid-19 for negativo, o cidadão fica obrigado a apresentar testes à Covid-19 nas seguintes 1 a 2 semanas após a entrada em Portugal. E se algum destes testes à Covid-19 for positivo, o cidadão ou cidadã fica obrigado a realizar uma quarentena. Medida 8. Limite de lotação para espaços essenciais e não essenciais. Todo o espaço essencial ou não essencial, fechado ou ao ar livre, deve ter limite de lotação para permitir um distanciamento de 1,5 metros a 2 metros entre as pessoas nesse espaço. Medida 9. Investigação de uma forma menos dolorosa de teste à Covid-19. Os ditos especialistas e cientistas que costumam aparecer nas TVs deveriam dedicar esse tempo na investigação de formas de teste à Covid-19 menos dolorosas, mais simples e confiáveis de obter o resultado. Algo que é fundamental para conseguir dar resposta numa pandemia é conseguir saber, o mais rápido possível, se determinado cidadão tem ou não o vírus.
Quanto mais rápido, simples e confiável se conseguir obter resultados, mais rápido os focos são detectados, podendo assim rapidamente isolar os cidadãos, evitando deste modo que esses cidadãos propaguem o vírus. Contribuo com 9 medidas que podem ser adicionadas a outras medidas em vigor, desde que estas não tenham prejuízo nas liberdades e direitos individuais dos cidadãos. Bem sei que algumas destas medidas que proponho logisticamente são complicadas de aplicar, mas a diferença entre um governo competente e um governo competente é a escolha de respeitar os direitos e liberdades dos cidadãos e controlar a pandemia, ou atropelar esses mesmos direitos e no final acabar por não conseguir controlar a pandemia. Para finalizar, de certeza que alguns ou muitos que tiverem contacto com esta opinião poderão pensar: mas ele tem alguma especialidade para propor estas medidas? Ou não percebe nada do assunto, mas opina e entre outros. Estes e outros pensamentos e posições do mesmo tempo só demonstram o quanto essas pessoas prezam a democracia e os valores democráticos. Estamos a caminhar claramente para uma direção em que o cidadão não pode opinar ou não pode ser livre para ser ignorante. Devo lembrar que, por exemplo, é graças à liberdade de ser considerado ignorante no seu tempo que Galileu Galilei insistiu numa enorme mentira e ignorância de que a Terra era redonda. Ele foi até julgado por essa mentira que hoje seria chamada de fake news. Galileu foi julgado por querer acreditar naquilo que via em vez de naquilo que lhe diziam. Para essas pessoas eu só posso responder algo que estou a adotar como meu lema: não se governam e não se deixam governar.